Ok, meus amigos. Bem, nós estamos na semana de Páscoa. Nós temos, penso que muitos de nós aqui temos estudado esse assunto ao longo dessa semana. E para começar a nossa aula hoje falando de Páscoa, eu queria fazer um convite para nós, um convite à reflexão, tá bom? Eu vou compartilhar um vídeo novo da igreja sobre a Páscoa. E ao assistirmos esse vídeo, que eu acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir, eu queria que vocês pensassem no que a Páscoa significa para você e que sentimentos você tem durante essa semana, você tem tido essa semana sobre o Salvador Jesus Cristo, ao ponderar sobre a sua expiação, sobre o seu sacrifício, tá bom? Então pensa no que ela significa para você e nos sentimentos que você tem tido, você tem sentido sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre a sua expiação, à medida que nós assistimos esse vídeo aqui. Depois eu queria ouvir alguns comentários de vocês. Quem quiser depois pode compartilhar, ligar o áudio e falar, ou pode compartilhar no chat, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês. Ai, ai. E aí, meus amigos? Que sentimentos vocês têm tido essa semana, né? Nessa semana de Páscoa, ao ponderar e estudar sobre a expiação e o sacrifício, a ressurreição do Salvador, que a Páscoa tem significado para você? Essa semana tem sido uma semana bem interessante, né? Se for analisar toda a trajetória do Salvador, né? Ao longo dessa semana que é a semana, né? Semana Santa. E é muito interessante ver, né? E relembrar, principalmente do sacrifício que ele teve que fazer por nós, obviamente, né? Eu
recentemente dei aula no seminário, ontem no caso, né? E eu acabei conversando bastante com os alunos lá sobre, sobre justamente essa questão, né? A gente fez a análise do Cristo vivo essa semana, né? Que análise melhor do que se fazer o que é do Cristo vivo, né? Um testemunho especial dos apóstolos, e a gente relembra, né? Sobre os diversos e milhares nomes de Cristo, né? Da natureza dele. Então, acho que se tem um sentimento que está sendo muito forte essa semana, né? Para a gente aqui no seminário da Tapajós, né? Tem sido justamente isso, né? Gratidão, né? Pelo Senhor. Tem sido muito interessante. Tanto que o desafio foi de eles me dizerem coisas pelas quais eles são gratos, né? Até a próxima aula, né? Que Cristo fez por eles. Então, tem sido muito interessante essa semana. Legal, Alessandro. Poxa, obrigado por compartilhar. E que bom você poder ajudar os jovens a ponderar sobre isso, refletir e ter esse sentimento, né, de gratidão no coração pela dádiva do Salvador Jesus Cristo, né, do que ele fez por nós. Obrigado, Alessandro. Muito bom. Alguém mais? Você quer compartilhar? Gabriel? Tá dando de escutar agora? Sim, agora sim, meu amigo. Ah, tá. Deu uma travada aqui no notebook. Aí eu saí. É, não foi nessa semana, mais uma vez, quando as sisters vieram almoçar aqui em casa, elas compartilharam um vídeo parecido com esse, que a Maria foi ao sepulcro, né? E ela viu que estava vazio. E depois ela saiu correndo testificando que Jesus Cristo vive. Naquele momento o Espírito Santo me tocou e falou que realmente era verdade o que ela falava. Eu sou recém-converso, então eu sou muito grato por tudo que Jesus Cristo fez. E se eu tenho alegria, é tudo graças a Ele. E esse, eu posso prestar um testemunho também, que eu sei que Jesus Cristo vive. E eu deixei no testemunho, em nome de Jesus Cristo também. Amém. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo seu testemunho. Sabe que nós podemos ser como Maria, como as sisters foram para você. Não só essa semana, mas toda a vida a gente precisa correr e, e declarar que ele vive, porque tem muitas pessoas precisando ouvir isso, que ele vive. E assim como fez diferença na sua vida, né? Tem feito muita diferença na sua vida, vai fazer muita diferença, Gabriel, na vida de muitas pessoas. O simples testemunho, o simples e sincero testemunho que nós prestarmos de que Jesus Cristo vive, como você fez agora. Obrigado por isso, Gabriel. A gente precisa correr como Maria, sair correndo. E como as sisters fizeram com você, a gente precisa ser essas testemunhas de que Jesus Cristo vive. Ele está vivo, a gente precisa fazer isso pelo mundo, pelas pessoas. Obrigado, Gabriel. Alguém mais gostaria de compartilhar algo? Ok, pensa sobre isso. Esse é o primeiro convite da aula, tá bom? Que sentimentos você tem tido essa semana, nessa semana de Páscoa, sobre o Salvador Jesus Cristo? Não é uma semana comum como as outras, né? É uma semana especial. Renê? Ah, já que você perguntou de novo, eu vou falar também. Durante meus estudos de hoje, eu li o segundo tópico do Vem Segue-me e faz uma pergunta que eu achei muito interessante. Perguntou como o conhecimento sobre essas coisas, sobre a vida após a morte e tudo mais, como esse conhecimento faz nós mudarmos a nossa forma de viver. E é uma pergunta muito interessante, me fez refletir sobre vários momentos onde eu tive que prestar meu testemunho, onde eu tive que reconhecer a expiação e o sacrifício de Cristo. E me fez pensar com muita gratidão sobre a época da minha missão. Na, lá na minha missão, sempre quando o missionário está saindo, ele tem que prestar um testemunho. E o testemunho que eu prestei foi
o mesmo que Joseph, eu só consegui falar aquilo que eu sei que ele vive. E esse conhecimento tem mudado a minha vida. E me fez pensar que nos últimos 7 anos eu me mudei totalmente. Aquele rapaz de 16 anos com certeza não é mais o mesmo. E esse conhecimento mudou a minha vida e mudou a minha eternidade. E por isso eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas também. Então isso é realmente muito gratificante. E, aproveitando a oportunidade, na última aula você fez um convite, no finalzinho da aula, sobre nós compartilharmos mais com as pessoas. E eu até fiz um comentário, eu falei, quando alguém me perguntar como foi meu domingo, eu vou dizer mais sobre como foi meu domingo, e não só, eu fui pra igreja, foi muito legal. Nossa, foi realmente uma semana muito abençoada. Desde quinta-feira até domingo, já tive duas pessoas me pedindo um exemplar do livro de Mórmon. E bom, eu tô há Uau, 1 ano nessa cidade e isso só aconteceu acho que uma vez. Então, em 2 dias, foi um avanço caramba! muito grande. E realmente eu pude ver a mudança das pessoas com aquela escritura, né? Poxa, as pessoas estão fazendo bem, então elas estão preparadas. E realmente tem sido muito especial poder compartilhar com elas, ainda mais nessa semana de Páscoa, sobre o amor do Salvador. Top, hein? Poxa, obrigado, Renê. Parabéns, meu amigo. Parabéns, fico feliz por você. Vai ganhar um joinha aí, ó. Legal, tem pessoas prontas, né, Renê? Poxa, que bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso juntos hoje, né? Tem pessoas prontas esperando por essa mensagem, inclusive para ouvir que Cristo vive, que ele ressuscitou. Sabe que nessa semana, inclusive lá no, na biblioteca do Evangelho, tem uma sugestão de estudos, né? De cada dia da semana tem uma designação de estudo para a gente fazer, individual e família. Hoje é quinta, ainda dá tempo, se você não começou, vai lá e estuda, é muito bom. E na Páscoa, onde a gente lembra do sacrifício do Salvador Jesus Cristo, da expiação, ele se relaciona com o sacrifício, o seu sofrimento no Getsemane, o seu sofrimento na cruz e a sua ressurreição. Eu queria começar um pouquinho falando sobre um desses tópicos, tá bom? E eu queria compartilhar uma imagem com vocês, uma gravura, na verdade. Eu vou compartilhar essa gravura e eu gostaria que vocês compartilhassem comigo que pensamentos e ideias vocês têm ao olhar essa gravura, tá? O que que ela transmite para vocês? Que mensagem essa gravura transmite para vocês? Não sei se alguém de vocês conhece também essa gravura aí. Mas o que que chama a atenção de vocês aí? Algo chama a atenção de vocês aí? Vamos ver então a história. Renê? Vai lá, Renê. Mas não, eu tô pensando aqui, dá uma tristeza, né? Parece que essa mulher tá sendo consolada. Parece ser bem triste. Parece, dá uma tristeza mesmo, né? Tem duas mulheres ali, né? Uma tá consolando a outra. É uma cena bem triste. Vamos ver a história dessa gravura. Alessandro, você pode ler o que está no chat? Você consegue ler para nós? Leio, desculpa se tiver um piolho fazendo barulho aqui no fundo. Bem, O artista Frank Branley pintou o interior de uma humilde casinha de frente para o mar revolto. Duas mulheres, a mãe e a esposa de um pescador ausente, haviam passado a noite observando o mar, esperando o retorno do pescador. A noite chegara ao fim, e elas se deram conta de que ele estava perdido no mar e que não voltaria. Ajoelhada junto à sogra, com a cabeça apoiada no colo da mulher mais idosa,
A jovem esposa chorava em desespero. A vela consumida no batente da janela fazia um relato da vigília inútil. Continua aí, Alessandro. Silêncio, pulga. Senti o sofrimento da jovem mulher. Senti sua dor. O título, assombrosamente vívido que o artista deu à sua obra, narra a trágica história. O quadro se chama Um Amanhecer de Desesperança. Gabriel Alejandro, consegue ler? Consigo? Ó, como a jovem mulher ansiava pelo consolo, sim, pela realidade do Requiem de Robert Louis Stevenson, o marinheiro volta para casa, retornando do mar, e o caçador, vindo dos montes, retorna ao lar. Ei, agora essa mensagem, isso aí foi dito pelo presidente Monson, tá? Agora ele vai fazer a analogia aqui dessa história com uma verdade do Evangelho. Luciene, pode ler para nós o que está no chat? Ela consegue. Vitória, consegue ler para nós o que está no chat? Sim, dentre todos os fatos da mortalidade, é essa parte, né? Dentre Isso. todos os fatos da mortalidade, nenhum é tão certo quanto o seu fim. A morte vem para todos, é nossa herança universal. Pode reclamar sua vítima na infância ou na juventude, na plenitude da vida, ou sua intimação pode ser retardada até que as neves do tempo se tenham acumulado sobre a cabeça encanecida. Ela pode ocorrer como resultado de acidente ou doença ou de causas naturais, mas virá. Inevitavelmente, representa uma perda dolorosa e, particularmente nos jovens, um golpe esmagador para os sonhos desfeitos, as ambições insatisfeitas e as esperanças destruídas. Ah, Vitória. Então, esse é uma das verdades do Evangelho, né, que são inevitáveis, né? Todos nós um dia vamos passar pela morte, né? E todos nós. E ela vai chegar para cada um de nós. É a herança universal da queda de Adão e Eva. E para isso foi necessário que houvesse uma expiação, uma ressurreição. E graças à ressurreição de Jesus Cristo, nós todos vamos ressuscitar. Mas aí vamos estudar um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí eu vou dar um tempinho para vocês, para a gente ponderar sobre isso. Por que ele vive? Queria que vocês dessem uma estudada nessas escrituras de doutrina e convênios, na seção 29, versículos 26 e 27, 42, versículos 45 a 46, seção 63, versículo 49, e 93, versículo 33 e 34. Vou dar um tempinho para vocês estudarem. Eu queria que vocês fizessem uma lista de doutrinas e verdades relacionadas à ressurreição que vocês conseguem encontrar. E como o René compartilhou ali no estudo que ele fez do Vem Segue-me, é uma pergunta semelhante à que ele fez, tá? Ao ver essas doutrinas, eu queria que vocês pensassem como essas verdades influenciam a maneira como você vê a morte e lida com os desafios e testes da mortalidade, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês, uns 4 minutinhos para vocês estudarem essas escrituras, fazer a sua lista e ponderarem nessas perguntas. E depois eu quero ouvir os meus comentários de vocês sobre isso.
Coloquei as escrituras aí no chat também, viu? Pra ajudar. E aí, meus amigos? O que vocês podem compartilhar conosco aí? Doutrinas e verdades vocês conseguiram identificar? Como elas influenciam a maneira como você vê a morte e lida com os desafios e testes da mortalidade? Um dos versículos. Ó, pode falar primeiro, pessoa. Opa, Não sei quem que é. o pão de Opa, cada vez. desculpa. Não Vou vamos brigar falar. que é fácil. Vai lá, Renê, depois o Moacir, depois o Moacir. Renê primeiro, Ok. depois o Moacir. Ah, eu tinha deixado ele falar, mas beleza. Ah, eu vi no versículo 46 do capítulo 42. Eu achei muito interessante. Esse foi o estudo que mais me tocou durante meus estudos, porque ele faz a promessa, né? Aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque ele será doce. Então, a nossa vida é muito amarga, né? Tem muitas dificuldades e muitas provações. E realmente saber que enfrentar essas provações vai nos trazer essa consequência é muito gratificante. Poder saber que eu vou ter um lugar com ele também, né? Então, acho que esse versículo foi o que mais me chamou a atenção. E realmente é muito bom saber dessa verdade. Ok, obrigado, né? E aí, tão importante, né, Renê? Olha, a gente pode pensar, né, também, que assim como a gente pode morrer em Cristo, a gente pode não morrer nele. Então a gente tem que escolher morrer em Cristo, sendo fiel a Ele, guardando os mandamentos dele, para que a gente possa provar dessa doçura que Ele promete, né? Que é a vida eterna. Mas é importante a gente morrer nele, né? Vivendo os mandamentos dele, guardando os mandamentos dele. Obrigado, René. Moacir?
Sim, então, eu gostei muito da última escritura, que é Doutrina e Convênios 93, 33 e 34. Porque logo quando eu vi ela, eu fiquei pensando assim, qual é a relação dela com a ressurreição, né? Com a imortalidade. E aí então eu comecei a prestar mais atenção, tentar estudar, ver lá os rodapés, né, da escritura. E, bom, pelo que eu consegui entender, a verdade que eu consegui entender, assim, bem simplificado, é que nós só podemos receber a alegria eterna depois de ressuscitar, depois do nosso corpo e do nosso espírito se unirem para sempre, de novo. E como falar que a gente não pode receber a alegria eterna quando o que é material e imaterial, ou seja, o espírito e o corpo estiverem separados. Então, e eu acho isso muito interessante porque mesmo a morte, que parece ser uma coisa ruim, é uma parte necessária para a gente receber a alegria eterna, uma coisa muito melhor ainda. Isso é possível através da ressurreição, que foi feito possível através da expiação de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então, por causa dele, mesmo a morte, que parece ser uma coisa ruim para a gente, é como se fosse uma porta de entrada, na verdade, para uma coisa muito melhor, que é a alegria eterna, que é uma possibilidade que a gente pode ter, né? Depois. Interessante isso, né, Moacir? Por mais que seja difícil, né, um momento desafiador, é importante a gente ter essa visão que é uma parte necessária para uma alegria, uma plenitude da alegria. A gente não pode ter essa plenitude da alegria sem passar pela morte, né? A gente precisa passar por ela e a gente não vai ser completo sem antes da ressurreição e apenas após a ressurreição a gente vai poder desfrutar dessa plenitude da alegria. É interessante isso que você mencionou, muito bom. Obrigado. Obrigado por compartilhar, meu amigo. O que mais? O que mais conseguiram identificar aí? Quem mais quer compartilhar algo? Vitória? O meu irmão está aqui assistindo aula comigo, aí ele quer falar. Aí ele pediu para avisar, porque apareceu a foto de uma mulher aí é ele que vai falar. Qual deles? Qual irmão é que tá aí? Matheus, Mateus, fala, Mateus. oi. Aí, conte-nos aí, o que que você pode compartilhar conosco? Bem no finalzinho das últimas escrituras que a gente leu, em que dizia que nós fomos feitos de elementos, né? E esses elementos eram eternos, me chamou a atenção pelo fato de que o nosso espírito, o que constitui a gente, é algo eterno, né? É algo que existe e se a gente se manter fiel e alcançar o reino mais alto, a gente vai continuar sendo eterno. Então, para mim foi interessante analisar essa questão de eternidade que a gente realmente tem, né? E não se toca. Pensa que a gente está vivendo e passando essa fase aqui na mortalidade, é aqui que tudo começou, né? Quando a gente nasceu e quando a gente morre, mas tudo vai ser eterno. Às vezes, quando eu paro para pensar nisso, eu até nem penso muito, porque eu fico imaginando, vou passar, tipo, em média, 60 anos aqui na mortalidade, mas quando na plenitude eu passar 1.000 anos, 10.000 anos, o que que eu vou pensar? 60 anos, nada. Mas infinitos anos. Então, parar para pensar nessa eternidade que a gente tem faz a gente olhar de uma forma diferente para o decorrer da vida, da morte também. Rapaz, interessante, né, Matheus? Interessante. E isso diz muito sobre a nossa natureza, né? Somos filhos de Deus, somos feitos do eterno, parte de Deus vive em nós e nós somos seres eternos. E a morte é um estado temporal, né? É um estado momentâneo. E acho que foi o presidente Monson, eu acho que foi o presidente Monson, o presidente Nelson, que ele falou, ele certa vez ele falou que a gente chora na morte porque a gente sente isso, porque a morte não foi feita para nós, porque nós somos seres eternos. Então a morte não é compatível conosco, com a nossa natureza. Por isso que nós sentimos com a morte de alguém.
alguém muito que nós amamos, porque nós somos seres eternos. A morte não é da nossa natureza. E ela é apenas um estado, é apenas um momento necessário para passarmos aqui nessa vida. Obrigado, Matheus. Muito bom. Queria perguntar para vocês, para os que já falaram e aqueles que não falaram, sobre essa pergunta 2. Como essas verdades sobre a ressurreição, essas verdades que vocês pontuaram sobre a doutrina da ressurreição, influenciam a maneira como você vê a morte, mas principalmente como você lida com os desafios e testes da vida? O que vocês acham? Como o conhecimento dessas verdades influencia você ao lidar com seus desafios e testes da mortalidade? Não só com a morte, mas com outros desafios que a gente vivencia. Acho que alguém ia falar ali. Gabriel? Eu gostei muito que o Matheus falou, né? Que comparado ao que nós vivemos aqui na Terra, é bem pouco, comparado ao que nós viveremos na eternidade, né? Mas esse tempo que nós vivemos aqui na Terra pode ser comparado com a pequena vírgula de nossa vida. Mas essa vírgula é a coisa mais importante é, de nossas vidas, porque aqui há o momento em que nós vamos nos preparar, né, para a eternidade. Nós seremos dignos ou não. Então aqui é o momento, é agora ou nunca, né? E nós vamos nos qualificar para a vida eterna. E isso E, me faz querer ser melhor, né? Estar pronto para receber a vida eterna. e que vírgula importante, viu, Gabriel? Por assim dizer. Inclusive, as nossas próprias escolhas, meus amigos, vão definir até com qual tipo de corpo nós vamos ressuscitar. Inclusive, nossas escolhas vão depender, o presidente Nelson já ensinou isso recente, né? Que tipo de vida vamos ter na eternidade? Agora, né? Como o Gabriel falou, né? Como o Matheus falou, agora essa vida é o tempo disso. Obrigado, Gabriel. Pensa sobre isso, como o seu conhecimento da ressurreição influencia a sua vida. E pensa também como o conhecimento dessa doutrina influenciaria a vida de muitas pessoas que não conhecem essa verdade, que às vezes estão perto de nós e estão ansiosas por saber disso, que Cristo vive, que ele ressuscitou. Eu vou compartilhar um pequeno vídeo com vocês da de alguns testemunhos, de algumas experiências de membros compartilhando da diferença que faz na vida deles de saber que Cristo vive, que ele ressuscitou. Como isso é importante para eles. Eu queria que vocês prestassem atenção e depois eu queria ouvir alguns comentários daquilo que chamou a atenção de vocês nesses testemunhos deles, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A vida não começou com o nascimento. Vivíamos em espírito com nosso Pai Celestial. Sabíamos que havia mais e ele nos contou sobre seu plano, que ele tinha mais coisas preparadas para nós, mas teríamos que escolher vir a esta terra e ter algumas experiências difíceis. Jesus Cristo ofereceu-se para ajudar a tornar possível o plano de salvação. E ele sabia que precisaríamos que alguém nos ajudasse a voltar ao Pai Celestial e que não conseguiríamos fazer isso sozinhos. E escolhemos aceitar esse plano, vir à Terra e nos tornar parte desta existência mortal. Por que a vida tinha que ser tão difícil? Bem, estamos aqui para aprender. Como vamos entender a diferença se não vivenciarmos coisas difíceis e árduas? Como conheceremos a felicidade se não vivenciarmos a dor e a tristeza?
Então, o Pai Celestial permite que haja oposição para nos fazer crescer e nos ensinar a expandir e evoluir como seres espirituais. Penso que sempre há esperança para as pessoas que passam por desafios. E sempre haverá esperança. Em meio aos desafios que temos na vida, podemos nos aproximar do Pai Celestial. Se escolhermos isso, se desejarmos isso. E poderemos encontrar paz com nosso Salvador, se desejarmos. Eu tinha 8 anos quando minha mãe morreu. E acho que não percebi no momento, mas foi aí que comecei a querer saber mais sobre ela. Saber onde ela está e onde preciso ir para estar com ela. Descobri que ela ainda está viva. Agora minha mãe vive no mundo espiritual e descobri isso por mim mesmo. Descobri também que poderia me qualificar para vê-la novamente. E isso tem sido uma força motivadora em minha vida. Com certeza, há vida após a morte. Não é algo que podemos ver, mas é algo que podemos sentir. E isso também vem com o conhecimento e por meio do estudo das Escrituras. Perdi minha esposa há 4 anos. E isso me motivou a permanecer no caminho estreito e apertado para que eu possa estar com ela novamente. Creio que seremos aperfeiçoados após a morte. Há muitos anos, disse a meu marido que ele conseguirá cantar afinado. E, para mim, como tenho câncer pancreático, câncer de mama, problemas na parte inferior da coluna, todo dia que estou viva nesta terra, com fé e esperança nas bênçãos do Pai Celestial, me empenho pelo fato de saber que, depois desta vida, poderei jogar esta muleta fora e participar de maratonas, e serei aperfeiçoada, assim como todos nós. Saber que há mais e que há um Pai Celestial que tem um plano e que sabia que essas coisas aconteceriam, mas nos amou o suficiente para nos enviar até aqui, acho que torna tudo o que passamos mais suportável. E acho que ter esse conhecimento também nos torna pessoas mais amáveis, nos faz querer ajudar as pessoas a passarem pelas provações e a saberem que há muito mais além disso, que há felicidade eterna pela frente. Nosso Salvador, Jesus Cristo, é essencial ao plano de salvação. Sem seu sacrifício expiatório, tudo estaria perdido. No entanto, não é suficiente acreditar nele e em sua missão. Precisamos trabalhar e aprender, buscar e orar, nos arrepender e nos aperfeiçoar. Precisamos conhecer as leis de Deus e vivê-las. Precisamos receber suas ordenanças de salvação. Somente dessa forma obteremos a verdadeira e eterna felicidade. O que chamou a atenção de vocês aí, amigos, nesses relatos e em como a gente pode encontrar esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo? Que chamou a atenção de vocês aí? Eu gostei do comentário da mulher, quando ela disse que na ressurreição o marido dela vai cantar afinado. Essa bênção é muito boa para mim também, ó. Vou ficar muito feliz. Verdade. Acho que todos nós vamos resultar muito melhores em muitas coisas, viu, Renê? Não só no canto. Que mais? Que mais chamou a atenção de vocês sobre como a gente pode encontrar esperança por meio da ressurreição de Cristo?
É, Legal? com essa verdade eterna, que Jesus Cristo, ele vive, e por ele ter ressuscitado, nós ressuscitaremos também, viveremos na vida eterna, isso traz bastante esperança. Eu tive várias experiências não sei, com as sisters, que as sisters perguntavam para os pesquisadores, né? O que eles esperavam é, que viria depois dessa morte. E eles simplesmente falavam, ah, não, Eita, Gabriel, não estamos te ouvindo. Ficou mudo. missionários me apresentaram o plano. A gente caiu. Agora, Tá ouvindo? agora sim, desculpa, estamos te ouvindo. Tá melhor? Parei em Agora qual sim, parte? pode, acho que da parte que você saía com as sisters, eu acho. Ah, tá. É, quando eu tive várias oportunidades de sair com as sisters, e as sisters sempre perguntavam para os pesquisadores, né? O que elas esperavam, o que eles esperavam depois dessa vida, né? E a maioria deles falavam que eles não esperavam nada. E simplesmente falavam que não queria mais nada. E eu lembro que eu já fui assim como eles. Mas depois que os missionários me apresentaram o plano de salvação, e depois que eu realmente decidi viver o Evangelho de Jesus Cristo, eu pude sentir essa esperança, que há algo bom depois dessa vida. E era isso que eu queria compartilhar. E Legal, por ele ter ressuscitado, nós ressuscitaremos também. obrigado, obrigado, Gabriel. Excelente, amigos. Eu queria fazer um convite para nós sobre isso, né? O presidente Oaks falou ali no final, né? A gente viu algumas experiências e até testemunhos, né? De como a ressurreição fortalece, dá esperança para aqueles que são fiéis, né? Que têm fé no Salvador Jesus Cristo. O presidente Oaks falou que não adianta só acreditar, a gente tem que continuar buscando o Salvador. E a gente tem que compartilhar essas verdades também com as pessoas. Não adianta só acreditar. Não adianta só termos nossa fé e guardarmos nossa fé para nós. Nós precisamos espalhar a nossa fé. Precisamos demonstrar a nossa fé para as pessoas. É isso que o Senhor espera de nós. Como vimos naquele início daquele vídeo da igreja, como Maria correu e foi anunciar que Cristo ressuscitou, nós precisamos correr e anunciar que Cristo ressuscitou. Então, eu queria fazer uma pequena atividade aqui para nós agora, do seguinte: a gente queria propor que a gente pudesse correr com os dedos, tá bom? Então, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês e eu queria que vocês completassem essa frase aqui, ó. Primeiro pensa assim, porque ele vive, completa essa frase, tá? Como você completaria essa frase? Porque ele vive, e aí você completa a frase. Depois de você fazer essa parte, eu queria que você pensasse em uma pessoa que você pudesse compartilhar o seu testemunho com ela. E, se possível, se não der agora, mas ainda hoje, você compartilha por que ele vive e aí seu testemunho. Você compartilha com a pessoa, com essa pessoa. Tá bom? Vou dar 1 minutinho para você aí pensar em completar essa frase. Escreve ela aí no teu celular, no teu WhatsApp, no teu bloco de notas. Mas completa aí porque ele vive e diferença faz na sua vida isso.
Você compartilha essa resposta com alguém, de preferência ainda hoje. Compartilha por que é importante para você saber que Cristo vive. Ok? Se não for muito pessoal aí, alguém quer compartilhar aí como você completou a sua frase? Porque ele vive. Você completou a sua frase, alguém quer compartilhar? Bom, acho que pra mim, uma das coisas que acho que a coisa que eu mais gosto no Evangelho de Jesus Cristo é que, por causa da expiação e da ressurreição dele, a gente vai poder viver eternamente. Então, aqui, essa vida não é o fim. E a gente pode ter esperança nessa vida de nos tornar pessoas melhores, de reencontrar pessoas que já se foram, de encontrar Jesus Cristo um dia. Então, eu completaria, porque ele vive, podemos ter esperança. Nossa, obrigado. Você pensou em alguém que você pode compartilhar isso? Sim, Ótimo. vou fazer isso. Muito bom, Moa. Obrigado. Faz isso mesmo. Compartilha seu testemunho, viu? E ainda dou um conselho para Moacir e para para todos nós, né? A igreja tem muitos materiais excelentes sobre a Páscoa, né? Que nós podemos usar e compartilhar com as pessoas. E fazer como Maria, né? Talvez a gente não vai correr com as pernas, mas a gente pode correr com os dedos e prestar esse testemunho que Cristo vive. Tá bom? Bem, meus amigos, uma outra parte importante dessa semana de Páscoa, antes da ressurreição, antes daquela gloriosa ressurreição, a gente também teve uma quinta-feira sombria. E hoje é uma quinta-feira, onde Jesus Cristo ele foi no jardim do Getsemane e ele sangrou por todos os seus poros, seus grandes gotas de sangue, como relata em Lucas. E ele sentiu todas as dores e aflições de todo mundo. E foi tamanha que ele falou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E foi numa quinta-feira, né, à noite, como essa que nós estamos agora. Então, eu vou compartilhar um vídeo, um hino sobre esse momento do Getsemane e da expiação do Salvador Jesus Cristo. E eu queria, ao assistirmos esse vídeo, eu queria que vocês prestassem atenção na letra e eu quero que você pense só uma coisa. Ao prestar atenção na letra do hino e pensar no que Cristo fez por você, o que que você tem vontade de fazer por Ele? Por causa do que Ele fez por você. Pense sobre isso. O que que você sente desejo hoje de fazer por Ele mais, ao lembrar uma vez mais o que Ele fez por você? Tá bom? E aí, queria ouvir alguns comentários de vocês sobre isso.
sentimentos vocês têm sobre a expiação e o que você sente inspirado a fazer mais pelo Salvador por causa do que ele fez por você, ao ponderar a letra de cima. Ok, então eu vou falar rapidinho. Eu gostei muito da parte que eles falam sobre tudo que Jesus fez por nós. E ao estudar algumas escrituras com a minha namorada durante essa semana, nós estávamos refletindo sobre isso, sobre toda essa dor e sofrimento que ele sentiu por nós. E ele fez isso para que ele possa saber como nos socorrer de acordo com a nossa enfermidade e necessidade, né? E todos nós tivemos muitos momentos difíceis em nossa vida, muitos desafios muito grandes. E assim como eu tive dores muito grandes, ela também teve. E nosso pensamento e o nosso sentimento durante aquele estudo foi sobre o propósito de sentirmos isso e conhecermos a verdade. Então, nós conhecemos a verdade e muitas pessoas que sofrem por essas mesmas coisas que estão lá fora agora, elas não conhecem essa verdade. Então, no momento mais sombrio da minha vida, eu sabia que ele estava lá para me ajudar. Mas essas pessoas talvez não saibam disso. E o propósito disso pode ser com que nós sejamos a luz para essa pessoa, possamos ajudar ela a entender quem foi o homem que sofreu por essas dores. E nós falamos, né? Poxa, a minha dor foi muito grande e a sua também. Imagina ele ter sentido essas duas dores e a dor de todas as outras 8 bilhões de pessoas que estão vivas agora. Como deve ter sido doloroso aquele momento. Então, nós realmente podemos ser instrumentos nas mãos dele. Eu presto meu testemunho disso que eu sei que ele vai nos usar para encontrarmos as pessoas que passaram pelas mesmas coisas e precisam nos ouvir. E o mais importante, precisam ouvir a ele. Então, com certeza, tem pessoas lá fora que precisam saber disso. Precisam saber que ele sofreu a maior dor, ele sofreu a maior angústia, ele sofreu o maior medo, para que nós não precisemos mais sofrer. Então, realmente foi muito gratificante poder pensar nisso e poder olhar para as pessoas em volta, pensando: será que alguma delas já sofreu isso? Como eu posso ajudar? Como meu testemunho pode ser útil nesse momento? Realmente podemos fazer a diferença, assim como ele faz a diferença em nossa vida. Obrigado, Renê. Obrigado pelo seu testemunho. Testifico, isso é verdade que você falou. E mais, gostaria de compartilhar algo sobre isso? Tá? Ao testemunho do Renê e ao testemunho de vocês, que eu também sei que vocês têm. Queria dizer para vocês, amigos, que dádiva, né? Que alegria poder, essa Páscoa, declarar que Cristo vive, que a maior luta, ele lutou e venceu por todos nós, né? Que ele fez isso por nos amar, para que nessa Páscoa, em todos os dias da nossa vida, nós possamos buscar sentir o amor dele por nós. Eu oro também para que a gente possa ajudar outras pessoas a sentir o amor de Deus por elas. E tem muitas pessoas precisando saber disso.
É hora que a gente possa ser essas pessoas que vão ajudá-las a saber dessa luta que Cristo venceu por elas. E que agora elas não precisam lutar sozinhas. Que elas não estão sozinhas. Eu sei que Cristo vive. Ele ressuscitou. As primícias dos que dormem. Eu sei que um dia todos nós, queridos amigos, vamos nos levantar um dia dos mortos, dos seres ressurretos. Eu sei que um dia Cristo vai voltar, cheio de glória, imortalidade e vida eterna. E todas as pessoas vão adorá-lo e vão reconhecer que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia, não vai ser só Maria que vai testificar que ele vive, mas todos vão testificar que ele vive, que ele é o Senhor, que ele vive. Eu oro para que a gente possa ser testemunhas dele, hoje e sempre. Não só em palavras, mas principalmente no nosso modo de viver, como verdadeiros discípulos. E eu testifico disso e compartilho essas verdades com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima aula será sessões 37 a 40 de Doutrina e Convênios, tá bom? Que é a designação do Vem Segue da semana que vem. E aí, já podem se preparar aí para estudar para a próxima semana. Deixa eu ver aqui. Vitória, você pode fazer a oração de encerramento?